Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Otávio e eu estou aqui para a gente conversar sobre um projeto novo, sobre um canal no YouTube que está sendo criado chamado Projeto Boa Nova. Esses vídeos e esse canal aqui também vai ser compartilhado no Spotify para quem quiser acompanhar a gente. Bom, esse canal ele tem 3 focos principais que a gente pode colocá-los inclusive no tempo, na história, numa linha do tempo. E esses 3 temas principais são o resgate do cristianismo primitivo, o segundo é o estudo do Consolador prometido, como Jesus chamaria o Espiritismo, e o terceiro é a gente falar sobre a transição planetária. Ou seja, 3 temas vão ser amplamente discutidos nesse canal e que quem tem interesse nesses 3 temas, eu convido a participar aqui das discussões desse canal. Bom, então agora a gente vai dar foco no cristianismo primitivo, que é um desses tópicos que a gente vai abordar amplamente nesse canal. Mas antes de entrar especificamente no cristianismo primitivo, a gente tem que explicar por que Jesus. O que tem Jesus de tão importante assim que a gente tem que focar nele? Por que Jesus? Lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 625 vai de encontro a essa pergunta que a gente se faz agora. Por que Jesus? Kardec fez a seguinte pergunta para os Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos responderam: Jesus. Então Jesus, estudar Jesus, falar sobre Jesus, é falar sobre aquela pessoa em que a gente pode se espelhar e a gente chega ao máximo grau de perfeição aqui na Terra. Por isso que esse canal tem como Jesus o seu foco principal. Agora, voltando nos 4 tópicos, nos 3 tópicos que a gente tem que falar aqui especificamente, e falando desse cristianismo primitivo que vai resgatar essa história toda de Jesus, o que é o cristianismo primitivo? Quando os historiadores chamam de cristianismo primitivo uma época da história do mundo em que o cristianismo era uma conversa entre pessoas que tiveram experiências diretas com Jesus. E essa experiência das pessoas com Jesus passava de pessoas para pessoas em pequenas histórias, né? E essas histórias iam se espalhando e assim o cristianismo ia nascendo, porque o cristianismo primitivo é nada mais, nada menos que o relato das pessoas que tiveram contato direto com o Mestre e iam contando umas para as outras. Esse é o cristianismo primitivo. Em um dado momento da história, que foi o Concílio de Nicéia, esse conhecimento sobre Jesus se fundiu em um livro que hoje a gente chama de Bíblia. Só que um pouco depois da história, né, veio aquilo que Jesus prometeu lá atrás, que foi o Consolador prometido. Então hoje a gente tem acesso a histórias que aconteceram naquela época e que a gente perdeu o acesso a elas. Por quê? Quando a gente tem acesso ao Consolador prometido, que é o Espiritismo, ou seja, esse Consolador prometido, ele veio com o objetivo de esclarecer a verdade, né? E num determinado momento da história, que foi 1857, Kardec fundou o Espiritismo, ou seja, trouxe o Consolador prometido para nós. Começou então a haver uma coisa que foi prometida por Jesus lá atrás, que a verdade seria revelada de maneira detalhada. E o que é a verdade sendo revelada de maneira detalhada? Abriu-se a porta da comunicação entre o plano espiritual e o plano material,
E os Espíritos vêm trazendo para a gente, desde aquela época, a história, a verdade, detalhadamente, tudo que a gente pode ter acesso a partir de então. E o que é isso? E como que a gente pode resumir esse Consolador prometido? A gente pode falar do espírito imortal, a gente pode falar de reencarnação, a gente pode falar da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos e assim por diante. Isso o Espiritismo vem trazendo. O Espiritismo não, porque esse canal aqui tem o foco em Jesus. O Consolador prometido traz isso pra gente. Então, juntando essas duas informações, o objetivo do resgate do cristianismo primitivo, mais a questão do Consolador prometido, a gente pode pegar aqui 4 livros que fazem essa fusão e trazem para a gente o resgate desse Jesus puro, desse Jesus que conquistou o mundo. E quais livros são esses que a gente vai focar aqui, em princípio, nesse canal, para trazer esse resgate para a gente? O primeiro deles é o Boa Nova. O Boa Nova, eu costumo falar que ele é o making of de algumas passagens bíblicas. Ele amplia a nossa visão de algumas passagens da Bíblia e traz para a gente respostas de perguntas que todo mundo se faz quando se depara com algumas passagens bíblicas. Pô, mas por que Jesus foi ao monte fazer o Sermão do Monte? Qual foi o contexto que levou Jesus a fazer isso? Quem é Maria de Magdala? Por que Jesus foi se hospedar na casa de Zaqueu? São perguntas em que despertam a nossa curiosidade, mas que o conhecimento único e exclusivo da Bíblia não respondem essas perguntas, mas o Boa Nova responde essas perguntas e eu posso afirmar para vocês que esse conhecimento é riquíssimo. Outro livro que traz para a gente pérolas, né? Traz para a gente um conhecimento muito amplo da passagem de Jesus pela Terra, é esse livro aqui, No Roteiro de Jesus. Esse livro é uma coletânea de todas as psicografias do espírito Humberto de Campos sobre a vida de Jesus. E esse livro está dividido em 4 partes, que é bacana a gente conversar sobre elas aqui, porque vocês vão ter uma ideia do quão rico é esse livro. Bom, na primeira parte desse livro, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele fala sobre temas ligados ao início da vida de Jesus. No segundo capítulo, na segunda parte desse livro, do capítulo 12 ao 33, ele fala sobre Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando e confortando as pessoas. Na terceira parte, do capítulo 34 ao 41, esse livro fala sobre fatos vivenciados pelo Cristo no final da sua vida na Terra. E na quarta parte desse livro, ele fala sobre Jesus agindo após a sua volta ao mundo espiritual. Olha que conhecimento riquíssimo que traz para a gente esse livro em sua quarta parte, e a gente vai conversar muito sobre isso aqui. Então eu convido a todos vocês para acompanharem os estudos que a gente vai fazer desse livro, No Roteiro de Jesus. Um outro livro também que traz muito conhecimento para a gente e que é riquíssimo é o livro Jesus no Lar. Esse livro traz 50 cultos no lar ministrados por Jesus quando ele morava e vivia na casa de Simão Pedro. Então, Jesus tinha uma convivência muito próxima dos seus apóstolos, dos familiares dos seus apóstolos, e os problemas cotidianos dessas pessoas eram levados para Jesus, né, nesses cultos no lar que aconteciam na casa de Simão Pedro. E Jesus, com a sua simplicidade, com o seu conhecimento das verdades divinas, esclarecia para essas pessoas como agir em várias circunstâncias da vida. Então é muito rico o conhecimento
dessas explicações de Jesus, e eu convido a todos vocês a participar também dos estudos que esse canal vai fazer sobre esse livro, Jesus no Lar. Um outro livro que a gente vai falar muito aqui no canal é o Novo Testamento, e não poderíamos deixar de falar desse livro, que é o livro mais importante da Terra hoje. Mas qual Novo Testamento é esse que a gente vai conversar aqui? A gente sabe que a Bíblia, o Novo Testamento, ele tem várias vertentes, né? O catolicismo tem a sua versão da Bíblia, o protestantismo tem a sua versão da Bíblia, e a gente poderia falar aqui sobre a versão espírita, a versão espírita da Bíblia, mas não é isso que a gente vai falar aqui. O Haroldo Dutra Dias, que traduziu esse livro para a gente, ele tinha um objetivo que eu acredito ser muito importante, e é por isso que eu excluí essa tradução da Bíblia. Ele foi lá no livro original, no texto original do Novo Testamento, e trouxe para a gente a tradução literal daquilo que foi escrito ali naqueles pergaminhos. Então o que a gente tem aqui no Novo Testamento, na tradução do Haroldo Dutra Dias, é o que realmente aquela pessoa que escreveu aquele livro da Bíblia gostaria de ter falado. E aí a gente obtém, para os estudos que a gente vai fazer nesse canal aqui, a essência, exatamente aquilo que o apóstolo gostaria de ter falado quando ele escreveu aquela passagem bíblica, e a gente tem aquilo que a gente pode chamar de mais puro da Bíblia para conversar nesse canal aqui. Então, com essa explicação aqui, eu fecho 2 tópicos que a gente vai abordar de maneira detalhada nesse canal, que é o resgate do cristianismo primitivo e o Consolador prometido. Bom, o terceiro tópico que a gente vai abordar aqui, e eu vou falar dele mais detalhadamente agora, é a transição planetária. A gente poderia falar aqui sobre o folclore que existe em torno da transição planetária, né? Não preciso aqui me alongar sobre toda a discussão que houve no ano 2000 sobre o fim do mundo, em 2012 sobre o fim do mundo. Então existe um folclore, existe uma conversa, existe uma sabedoria popular que gira em torno de algo que está acontecendo agora e que nos foi revelado pelo Consolador prometido, que é a transição planetária. Quando a gente fala sobre a transição planetária, a gente tem que abrir um parênteses aqui e falar sobre a lógica da evolução. E essa evolução, ela é tanto de espírito para espírito, cada espírito passa por esse processo evolutivo que a gente vai conversar aqui, e o orbe terrestre também passa. Todas as moradas, todos os planetas passam por um processo evolutivo. E que processo evolutivo que é esse? Para falar de maneira bem simples, a gente vai falar aqui mais especificamente sobre 3 estágios da evolução, tanto dos espíritos quanto dos planetas, dos orbes, que é o estágio primitivo, o estágio de provas e expiação e o estágio de regeneração. Quando a gente fala de transição planetária, a gente está falando da transição do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Esse é o tema que a gente vai abordar aqui nesse canal e mergulhar nesse canal. Mas só para a gente entender essa lógica dessa evolução, a gente tem um mundo primitivo onde é desenvolvido basicamente a inteligência, né? A gente sai do micróbio e chega no macaco inteligente. E se toda a lógica que explica esse processo evolutivo de desenvolvimento da inteligência é o que ocorre no mundo primitivo. Do macaco inteligente até o estágio em que vivemos hoje, né, a gente entra num outro processo de ciclo evolutivo. Por quê? Quando a gente entra para o mundo de provas e expiação, além do desenvolvimento da inteligência que a gente já tem, a gente ganha um outro aspecto, um outro grau de liberdade que a gente tem que conversar aqui, que é o livre-arbítrio. Então, hoje, nós somos espíritos inteligentes com o livre-arbítrio.
E vivemos num mundo onde a gente tem que desenvolver a nossa inteligência e desenvolver a nossa moral. Então, o mundo de provas e expiação é um mundo onde que você tem espíritos inteligentes e livres para contestar tudo e para aprender. Então, a gente vive num mundo de provas e expiação onde a gente teoricamente aprende as verdades divinas na tentativa e erro. E essa tentativa e erro leva a gente para caminhos, às vezes, não muito bons. Por isso que a característica do mundo de provas e expiação, ela vem incorporada à reencarnação, ao esquecimento do passado. E há várias características que a gente vai falar aqui nesse canal que são importantes para espíritos que estão nesse ponto da escala evolutiva. A transição planetária, que é o foco desses estudos aqui, é a migração desse espírito que tem inteligência e livre-arbítrio para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo onde os espíritos usam a sua inteligência e o seu livre-arbítrio e todo o desgaste das reencarnações sucessivas para chegar à conclusão de que existe uma lei perfeita, divina e imutável, que não é a lei dos homens, mas que essa lei rege o mundo e rege o universo. E se submeter a essa lei é a coisa mais inteligente que a gente pode fazer. E se submeter a essa lei é a coisa mais inteligente que a gente pode fazer. Chegando a essa conclusão, começamos um processo de nos tornar espíritos mais bons do que ruins. E essa é a característica do mundo de regeneração. É um mundo onde os espíritos utilizam a sua inteligência e utilizam o seu livre-arbítrio para conhecer uma lei perfeita e divina, imutável, que está sendo trazida para nós pelo Consolador Prometido, porque a gente ainda não conhece 100% dessa verdade. A gente estuda essa verdade comunga com a verdade que está escrita dentro do nosso coração, e a gente, a partir de então, se disponibiliza a seguir essa verdade. Essa é a característica dos espíritos que vão para o mundo de regeneração. Para a gente falar da transição planetária também, eu gostaria de citar aqui alguns livros que vão fazer a parte dos estudos da transição planetária que nós vamos conversar aqui nesse canal. Um desses livros é o livro A Caminho da Luz. Outro livro é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um outro livro que a gente vai conversar muito aqui é o livro Os Exilados de Capela. E nós vamos conversar aqui também sobre uma trilogia muito atual, que começou a ser psicografada para a gente em 2017, ou 2016 ou 2017, pelo médium Samuel Gomes, e chamada Trilogia da Regeneração. Esse livro traz para a gente conhecimentos riquíssimos sobre o atual processo de transição planetária, e é muito importante a gente mergulhar nos estudos da Trilogia da Regeneração, porque ali a gente colhe informações praticamente online do que está acontecendo desse projeto liderado por Jesus, que é o projeto de transição planetária, é o projeto de regeneração da Terra, é o projeto que vai fazer o expurgo dos espíritos que não resolveram fazer parte mais da Terra regenerada. Para concluir esse vídeo introdutório, eu gostaria de comentar sobre mais uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, que é a questão 621. Kardec perguntou assim para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam para Kardec: na consciência. Bom, esse canal, ele utiliza como fonte vários temas, vários livros, várias coisas obtidas de maneira subjetiva, onde para a gente
entender a verdade que está escrita nesses livros e nesses estudos, a gente vai ter que conversar com essa consciência ativa que nós temos, que fala pra gente que se esse tema que a gente discute aqui no canal, ele faz parte dessa verdade universal ou não. Então eu convido a todos vocês, em todos os vídeos, em todos os conteúdos que esse canal vai produzir, que você converse com a sua consciência e faça essa checagem interior dessa verdade que será discutida aqui nesse canal, porque esse é um processo muito importante e aqui o objetivo aqui não é dominar a verdade, mas procurar a verdade. E a interatividade desse canal com as perguntas e os questionamentos que possam vir a acontecer de todos vocês aqui são muito importantes. Então, discutir sobre Jesus, buscar a verdade, discutir sobre as verdades universais é o objetivo principal desse canal, e a interação de todos vocês e a checagem de todos vocês dessa verdade que está escrita na consciência de todos nós é algo riquíssimo e importante para o crescimento do conteúdo desse canal, e todas as dúvidas, todos os questionamentos vão ser analisados com todo carinho pelas pessoas que trabalham nesse canal, para que a gente desseque a verdade, para que a gente abra cada vez mais para todos que têm acesso a esse canal, essa verdade divina, perfeita e imutável de Deus, porque esse canal... Bom, para finalizar aqui o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês que ativem o sininho, que sigam o canal, que compartilhem os vídeos que vocês gostarem com seus familiares e as pessoas que vocês acreditarem que essas informações aqui são importantes. Obrigado aí para vocês que acompanharam o primeiro vídeo, o vídeo introdutório. Espero ter a companhia de vocês nos próximos vídeos. Tenham todos uma boa noite. Grande abraço.